Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo Trenchi, diretor fundador da GradeUp, e dentro desse nosso calendário de conversas que a gente está preparando para esse mês de abril, hoje eu tenho o prazer aqui de estar presente virtualmente com a nossa professora Malu, que é especialista na preparação dos nossos alunos aí para os exames do TOEFL, do IELTS e principalmente do SAT. A professora Malu tem um repertório bastante interessante, morou nos Estados Unidos, lecionou nos Estados Unidos e hoje atende vários alunos de todo o Brasil. Professora Malu, muito obrigado aí pela participação, pela prazer, Leonardo. Contribuição. Um prazer, sempre a nossa parceria, sempre dando grandes frutos. Exato, exato. Professora Malu, a ideia hoje é, claro, compartilhar um pouco com os nossos alunos um pouco mais da sua experiência, mas principalmente entender, diante de todo esse contexto, como ficará esse cenário dos exames, tanto do SAT como do TOEFL, e também, é claro, dicas específicas para aqueles que ainda estarão realizando o exame num futuro bem próximo. Primeira pergunta, professora Malu. A gente soube recentemente que uma das grandes universidades aí ao redor do mundo, a UCLA, no ano de 2021, devido a essa pandemia, não estará, enfim, solicitando o SAT. Qual a visão da professora e como o nosso aluno brasileiro pode melhor se preparar para o SAT nos próximos meses e particularmente para quem vai ingressar aí em 2021? Então, Léo, isso é uma pergunta muito boa, porque é a dúvida de todo mundo. A minha maior surpresa quando aconteceu o problema do Covid é que eu achei que os alunos iriam querer parar de se preparar para o SAT, mas isso não aconteceu. A competição continua ferrenha e eles continuam se preparando. O que acontece em relação ao College Board? O College Board não sabe ainda se vai conseguir, por exemplo, fazer o SAT em junho, porque lá nos Estados Unidos não se sabe quando as aulas vão retomar e tudo. Em termos de preparação para a universidade, o que eu noto nos meus alunos aqui é que alguns estão em escolas que estavam melhor preparadas para ensinar online, e outros estão em escolas que estavam pior preparadas. Por exemplo, eu tenho uma aluna que me disse que ela só está tendo aula de 2 matérias. As outras, ela tinha 9 matérias antes, escola bilíngue integral, tinha 9 matérias, agora só está fazendo online 2. Então, o que eu acho é o seguinte, o SAT ele vai retornar em algum momento, mas independente disso, mesmo que assim como a UCLA, a University of California tenha deixado aberto que pode ser, eles podem competir sem ter o resultado do SAT, eu acho que eles precisam continuar estudando, porque senão, quando eles chegarem lá, vai faltar o conteúdo. E o SAT é uma boa forma também de estudar e revisar a matemática, melhorar o inglês. Então, o que eu notei é que meus alunos continuam estudando e todo mundo meio preocupado. Eles estão preocupados também se eles terão os diplomas ao final do ano, porque com esse problema de não ter todas as matérias, como é que vai ficar? Será que as escolas brasileiras aqui, as bilíngues, elas vão ampliar a data e isso vai atrapalhar para eles? Só que lá nos Estados Unidos e em outros países também existe esse problema, porque em alguns estados, como em Nova York, o prefeito, por exemplo, falou que acha que não vai ter mais aula até o final do ano. Mas eles vão ter que eles querem entrar na universidade o ano que vem, né? Então, eu acredito que o negócio é ficar estudando e fazer de conta que vai tudo melhorar, porque eu acredito que vai mesmo, e uma hora vai retomar. O College Board diz que está estudando maneiras de atender esse requisito do SAT.
Eu acredito que eles não vão fazer algo como o TOEFL, por exemplo, que é totalmente online na casa do aluno agora. Acho que isso ficaria meio difícil com o SAT, mas a gente tem que ficar observando ali porque virão novidades e acho que mais ou menos em breve, sabe? Perfeito. É até interessante a professora mencionar, ou seja, em resumo, é fundamental que o aluno continue sua preparação, continue estudando, continue aprendendo, porque esse processo junto às universidades americanas, né, Malu, ele é holístico. E as universidades são soberanas. Como elas são soberanas, cada universidade é diferente, cada universidade tem seu processo e cada uma pode tomar uma decisão. E essas decisões podem ser diferentes, ou seja, o aluno ele tem que manter o foco e continuar trabalhando e independente se o exame vai se tornar online ou não, em algum momento ele vai precisar fazer. Ou seja, acho que essa é a grande dica, né? É continuar focado, não se desesperar, mas também não deixar se levar por um processo ou uma informação apenas de uma universidade. É fundamental manter essa amplitude de opções ainda. Eu iria aproveitar para dar uma questão da história americana que agora está muito presente nessa questão do Covid aí. Porque os Estados Unidos é uma federação, é um conjunto de estados. Então, cada estado tem muita autonomia. E o tal do vírus, ele não está atacando todos os estados ao mesmo tempo. Então, e da mesma forma. Então, por exemplo, pode ter, dependendo de onde o aluno quer ir, pode ser que aquele estado para onde ele queira ir, para aquela universidade, não seja tão afetado como outro estado. Então, eu acredito que o SAT, o College Board, daqui a pouco, ele vai fazer como a própria economia americana vai fazer, liberar em alguns lugares. Em alguns lugares vai ter SAT, em outros não vai ter, alguma coisa nesse sentido. Mas aí também tem a questão das viagens e tudo isso, né? E países também, alguns países estão mais afetados e outros não. Mas como isso nunca aconteceu, para eles vai ser muito mais problema. Por exemplo, se eles tiverem que fazer 3 ou 4 provas, vai ser muito mais trabalho, né? Mas eu acho que todo mundo que quer ir para lá o ano que vem, pelo menos eu vejo meus alunos estão firmes, estudando e acreditando que vão. É super importante ter mencionado isso, até mesmo que os estados são diferentes e têm sua determinada autonomia também, e até compartilhando aí com os nossos alunos que estão no processo, viu, Malu, e para esse intake, o intake de agosto e setembro, é que por hora o processo e as datas estão mantidas. Caso essas datas mudem, cada aluno receberá oficialmente de cada universidade qual vai ser o protocolo, qual vai ser o processo adotado. O que a gente escuta das próprias universidades, é claro, são muito bem estruturadas, muito bem organizadas, todas elas têm já uma certa experiência com as ferramentas online, né? Aulas online, isso não é uma grande dificuldade, e todas elas trabalhando também no seu plano de contingência, o que é muito interessante. Então, o que a gente percebe é já uma certa organização, e caso essa pandemia se prossiga para os próximos meses, talvez um início um pouco mais à frente, ou seja, postergação talvez de uma data de agosto para setembro ou outubro, ou até algumas universidades oferecendo maior flexibilidade para esse aluno internacional, ou seja, que esse aluno inicie seus estudos de maneira online, fazendo o primeiro semestre do seu país e tendo todo o suporte da universidade para que ele, em um próximo momento, talvez no segundo semestre, ele possa estar embarcando e iniciando suas atividades presenciais em cada campus. Então, cada universidade vai adotar uma estratégia, mas o que eu venho mencionando bastante é mantenha o foco, mantenha as atividades, porque as universidades são organizadas e vão informar de acordo. Como cada estado, como a professora Malu mencionou, estão em diferentes fases, e como a gente tem alunos aí nos mais diversos estados, é super importante ir se antenando com as informações do seu determinado estado, da sua determinada universidade,
sem grande histeria, né? Sem grande pânico, porque as universidades vão estar aí com toda a sua infraestrutura para melhor orientar e receber esse aluno internacional. Faz sentido, professor Malu? Com certeza. Aqui mesmo no Brasil, a gente vê que tem uma questão, esse problema é diferente dependendo do estado. Mas lá nos Estados Unidos, isso agora, nos próximos dias, nos próximos 15 dias, a gente vai ver que alguns estados vão passar o pior da crise e vão começar a funcionar mais normalmente, né? Então, eu fiquei muito surpresa de ver que, pelo menos, os meus alunos, talvez porque a gente bata tanto na tecla de que tem que continuar treinando, porque senão perde tudo que já tinha, então que o pessoal tá aí correndo atrás e com muita fé que vai dar tudo certo. Eu acredito que não é possível, né, que esse microscópico invisível aí atrapalhe a gente tanto assim, né? Pois é. Pensamento positivo e certamente tirar alguma coisa de aprendizado. Mas retomando e voltando para a questão de preparação, a professora mencionou a questão do TOEFL. Nós aqui da Grade Up, obviamente, temos alunos se candidatando tanto para programas de graduação como mestrado. E o que a gente percebe, alguns alunos já tinham o seu exame agendado, seja do IELTS ou do TOEFL, para os próximos meses. E agora vem essa notícia do TOEFL, né? Desenvolvendo e liberando essa possibilidade de fazer de casa o TOEFL, o que é realmente sensacional. A gente conhece alguns outros exames, né? Como o Duolingo, Password, que algumas universidades aceitam e o aluno consegue fazer de casa. Mas, professora, o que, de fato, o aluno que for fazer o TOEFL from Home, ele precisa saber? O exame ele é igual? Tem alguma dica importante? Alguma questão técnica? Quais são os elementos fundamentais para que o nosso aluno possa estar se preparando melhor para esse exame? Então, eu achei essa notícia excelente também, porque um dos problemas que a gente tinha aqui no Brasil é que nem todos os centros que ofereciam o TOEFL tinham condições boas e às vezes a pessoa tinha do lado o colega ali fazendo o TOEFL e a parte oral interferindo. Então, eu achei excelente. O que eu acho é que talvez, dependendo da pessoa, do aluno, vai dar um problema maior talvez de ficar nervoso ou não. Mas o primeiro requisito é que tem que entrar lá no site do ITS e ver se o computador, o sistema que eles têm em casa, é adequado para poder fazer o teste. E ali eles têm as instruções bem claras como a pessoa tem que se comportar porque todo o exame vai ser gravado, do começo ao fim. E a foto do aluno vai para a universidade. Ou seja, não tem como passar a perna no ITS, né? Você vai ter que ser você mesmo fazendo o teste e sem material auxiliar, sem gente te dando dica por perto. É uma coisa muito séria, até porque vai ser gravado, todo gravado, e aquilo fica como um documento, né? Mas ali a página do ITS, ela tá muito boa e explica direitinho como é que você tem que estar com a tua mesa. Por exemplo, se você vai ter um whiteboard com alguma coisa que você vai escrever ali, ou uma folha branca, os requisitos de som, mas e será pago, a inscrição é como era antes, será pago, é tudo assim. Eu achei isso excelente e vai facilitar muito, porque, como eu disse, tinha um problema com os centros e, às vezes, não tinha teste na data que o aluno queria fazer, agora ficou muito mais flexibilizado. Então, só que, claro, é um exame que custa caro para fazer. Eu acho que a pessoa tem que se preparar como se prepararia para ir num centro, e a única coisa agora vai ter que pensar na sala, na iluminação, de forma que o vídeo possa ser
percebido por eles pelo ITS lá e aceito. E vai ter um monitor, um professor ali no vídeo monitorando as perguntas e respostas. Então, eu acho que ficou excelente, não muda nada. Acredito que para os nossos alunos que já estão acostumados com a questão online e tudo, vai ser maravilhoso. Professor Malu, do ponto de vista técnico, quais são as grandes dificuldades do nosso aluno brasileiro realizar o exame do TOEFL? Tem alguma habilidade em particular que o nosso aluno ele precisa de maior atenção? Qual é a percepção da professora com essa preparação? Que, de fato, nosso aluno brasileiro tem maior dificuldade? Quais são as dicas para que ele possa melhor, enfim... Olha, o que eu noto é o seguinte, todos os alunos que chegam para mim, normalmente, eles têm um nível de inglês bom, são fluentes, às vezes não são tão bons na gramática, porque ficaram fluentes, mas o nível de gramática não acompanhou. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, o TOEFL não é um exame difícil, mas ele não pode ser menosprezado. Ele tem que ser, o aluno tem que estudar como fazer a prova. Porque o que acontece? Você tem ali 40, 50 segundos para responder uma pergunta, que eles vão fazer que não é exatamente aquilo que você gosta de conversar. Então, se você não está preparado para o tipo de pergunta, gaguejou, aquilo ali vai diminuir a tua nota. Então, a maior dificuldade que eu vejo nos alunos é os que têm menos vontade de se preparar para o formato. E aí vão lá e é como tudo, né? Todos esses exames. Quanto mais praticar, melhor fica. Mas eu diria que, por exemplo, na parte do speaking, é que eu acho que normalmente eles vão pior. Por incrível que pareça, sendo que todos são fluentes, né? No reading, o listening também dá problema para alguns, porque tem muita informação, tem que aprender a filtrar qual a informação que tem que se lembrar, e isso, se não praticar, não vai conseguir no dia, mesmo sendo fluente. Então, é aquela história, quando o aluno é muito overconfident, acredita que sabe tudo, não, vou chegar lá, vou tirar de letra, às vezes não dá certo. Então, eu acho que tem que estudar um pouco para o TOEFL, sim, não pode chegar lá e ver no dia, porque são $215, né? É significativo. Então, melhor fazer um teste online gratuito ali, de uns $30, $40, para ver se acha que vai ter dificuldade ou não. Mas a minha experiência é que mesmo os bons que sabem tudo, eles se preparam. Certamente, porque a questão de exame é entender com bastante propriedade a logística do exame, né? Entender as técnicas para fazer um bom exame. E isso somente realmente com prática e com orientação, com pessoas e professores que têm propriedade para fazer. Né? A gente já teve casos, inclusive, professor Malu, de professores de inglês e que tiveram que se preparar para entender a logística do exame. O nível, a fluência no dia a dia são excelentes, mas a logística do exame requer sempre uma preparação. Nesse ponto de que vista... nem no Brasil o Enem, né? O pessoal fica se preparando porque você pode saber muita matemática, muita química, muita história, mas tem que saber responder o tipo de pergunta que eles fazem, né? Exato. Dentro dessa linha acadêmica, quais são as dicas para quem vai fazer o exame, principalmente no elemento de writing? O que é fundamental e como melhorar o meu nível de writing? Porque, às vezes, a gente percebe o aluno chega em um determinado platô. É claro que writing está atrelado ao nível de leitura também dos candidatos, mas como conseguir melhorar, né, dentro dessas técnicas, professor? Olha, você falou um ponto muito importante. A leitura é fundamental. A leitura ajuda a melhorar.
A questão do platô, quando o aluno já é fluente, já tem um inglês muito bom, o que eu faço nas aulas é que quando eu vejo que tem, por exemplo, uma deficiência em countable e uncountable, I have a little time, I have less money than you, or I have fewer dollars than you. Então, quando a gente vê que tem esse tipo de dificuldade, tem que voltar para o velho antigo método de fazer exercícios sobre aquele ponto específico, sabe? Porque todo mundo tem alguns probleminhas de gramática, e, por exemplo, a pontuação, que no inglês é diferente do português, são algumas coisas específicas que mesmo quem é muito bom tem que atacar aqueles pontos. Então, é um negócio meio antiquado, mas que funciona. Fazer exercício naquela parte que tá a menos. E aí eu sempre recomendo que leia bastante, se não gosta de ler livro, que veja sites americanos bons, né? E vá lendo, porque a maneira como eles escrevem e como eles é diferente da brasileira, porque aí também pega a questão cultural, né? De ver quais os assuntos que eles estão discutindo lá no momento, por que aqueles assuntos são importantes, qual é a visão do americano, né? Ou do inglês, no caso, quais os problemas internos que eles têm que são diferentes dos nossos aqui, né? Excelente. Professora Malu, quanto tempo, em média, um aluno que vai pleitear uma vaga, seja na graduação ou um programa de mestrado nos Estados Unidos, né, ou em outro país e que precisa desses exames, quanto tempo, em média, pela experiência da professora, é claro que isso depende muito de cada caso e contexto, mas, em média, quanto tempo mínimo para essa preparação? Bom, aí teria que ver a diferença entre o TOEFL e o SAT, mas isso depende muito de aluno, mas você sabe, mas como você pediu uma média, eu diria que precisa uns 2 meses para se preparar para o TOEFL, fazendo, digamos, aula 2 vezes por semana. O SAT, como ele demora mais para o aluno progredir, eu acredito que precisa pelo menos uns 6 meses. Mas isso depende muito de aluno. Tem aluno que fica se preparando 2 anos, tem alguns que vêm em 1 mês e aí não melhora e acha que as aulas não ajudaram porque em 1 mês o score não melhorou. O SAT ele demora para cair a ficha. E a caída da ficha é a quantidade de prática que a pessoa faz. E também tem a questão do tempo. Para você ficar mais rápido no SAT, vai ter que fazer muito exercício, não precisa ser com o professor, pode ser sozinho, mas tem que fazer muito exercício para aprender a ficar rápido. O TOEFL é mais fácil, eu acredito que o TOEFL, em 2 meses, a pessoa consegue uma preparação super boa. Perfeito, ótimo. Até pegando o gancho, né, com relação à preparação, é importante também mencionar que muitas universidades americanas, britânicas, canadenses oferecem hoje programas específicos em seus campos, justamente para que esse aluno, quando aceito do ponto de vista acadêmico, mas que ainda precise de uma certa lapidação com o seu inglês, ele possa ingressar na universidade com uma certa antecedência e fazer os programas chamados de pre-sessional. Então, isso é bem comum para os alunos da graduação, os alunos de mestrado, ou seja, ele vai ter a oportunidade de conviver com outros alunos, usufruir do campus, mas realizar esse preparatório de inglês, ou seja, essa melhora para que ele atinja aquele determinado nível de inglês dentro do campus. E isso é muito interessante, é bem popular, principalmente nas universidades anglo-saxões, e é algo que vem ganhando corpo nos últimos anos. O mesmo ocorre para aqueles alunos que, por algum acaso, chegaram nesse platô do SAT e não conseguem atingir uma nota maior. Algumas universidades oferecem um programa chamado International Year One, ou seja, são programas onde o aluno vai conseguir fazer os créditos universitários dentro de um contexto um pouco mais
personalizado, com tutores, com uma equipe de suporte, e que ele consiga melhorar seus níveis de matemática, seus níveis de inglês acadêmico, de escrita, mas tudo dentro do campus e com a supervisão que a universidade vai estar demonstrando e oferecendo. Ou seja, para aqueles alunos que também não atingiram a nota, não é um caso perdido, né, professor? A gente vê uma tendência das universidades para estar aceitando e oferecendo isso também dentro dos próprios campos universitários. Sim, eu tenho experiências de alunos meus que foram, e muitas vezes porque eles não conseguiram tirar as notas que a universidade que eles queriam exigia, eles ficaram lá 1 ano, 2 anos. Também é uma outra opção, em uma universidade que não era a primeira opção deles, melhoraram bastante e depois foram para uma outra. Eu tenho histórias muito bacanas assim de gente que conseguiu progredir, justamente por esse fator que você disse. Eles foram para lá, fizeram, estudaram, melhoraram o inglês, e aí depois foram para outra universidade ou ficaram na mesma e tiveram resultados excelentes, né? Mas as universidades oferecem muita coisa, e eu acho que, como sempre, em toda crise tem uma oportunidade. Eu acho que agora a gente tem que ver o seguinte, que as universidades elas estão tendo um grande prejuízo esse ano, os alunos estão tendo um grande prejuízo, então eu acredito que as universidades vão tentar fazer de tudo para que os alunos consigam recuperar o tempo que eles perderam esse ano aí, né? Então vão flexibilizar opções de estudo e para poder manter os alunos e conseguir novos, né? Certamente. A professora tocou num elemento ali fundamental, principalmente diante desse cenário, que é a flexibilidade. O que a gente percebe uma certa agilidade das universidades para flexibilizar, né, quais são as notas, quais são os elementos importantes com relação a histórico acadêmico, se a sua escola do seu determinado país vai conseguir fechar. Então, a gente já está percebendo essa agilidade das universidades, porque o cenário realmente é para todos, né? Nunca tivemos um cenário desses, e certamente as universidades vão flexibilizar bastante coisa aí, e o que a gente tem que fazer é ficar antenado e, claro, capitalizar de alguma maneira. Acredito que, tanto com relação aos exames de inglês, aos históricos escolares, uma certa quantidade de bolsas parciais para que esses alunos continuem interessados e possam usufruir né, dos seus programas, das suas universidades e conseguir viajar quando assim puderem. Então, certamente, a gente vai perceber uma certa flexibilidade e o que a gente sempre está passando para todos os nossos alunos mantenha o foco, mantenha concentrado, porque isso é fundamental. Pegando um gancho aí, Leonardo, baseado na minha experiência, a questão das bolsas, eu acho que a crise não afeta de jeito nenhum, porque as bolsas elas vêm de doações de benfeitores e de outras pessoas lá que deram dinheiro para as universidades poder oferecerem as bolsas, e esse dinheiro não pode ser desviado para outra função. Então, as bolsas, eu acredito que isso não vai ter problema nenhum, vai continuar do mesmo jeito. Talvez tenha até mais chance de conseguir uma bolsa, porque talvez alguns, por exemplo, se o aluno, vamos supor, se o aluno era da Itália e a família dele foi muito afetada, muitas coisas, talvez ele não consiga ir, talvez tenha até mais bolsas sobrando para outros alunos de outras regiões, sabe? Então, é aquela coisa, sempre tem oportunidade, né? E a gente acredita que vai dar certo. Mas ainda voltando ao assunto da formação, como mesmo para os nossos alunos que estão acostumados com o ensino online, que são alguns, não todos, tudo que eles puderem fazer agora, de continuar estudando e focando, vai ajudar quando eles chegarem lá, né?
que já vão estar mais acostumados com o sistema americano, né? Ou inglês, né? Então, não tem, there is no free lunch, tem que continuar batalhando. Exatamente, essa expressão é importante. Mas pegando um gancho aí sobre a experiência da professora, Malu, você morou nos Estados Unidos muito tempo, lecionou lá, também se capacitou, fez um MBA. Que lições você tira dessa sua experiência e o que você pode compartilhar para quem está se organizando agora para ter uma experiência similar, né? Particularmente agora aí nos Estados Unidos, que foi onde você teve toda a sua trajetória. Quais são as dicas e o que você deixa de mensagem para esse aluno, seja ele da graduação ou do mestrado? Então, eu era professora da Escola Internacional de Curitiba, aí eu tive professora de matemática e química, aí eu tive a oportunidade de participar de um programa em que os Estados Unidos estavam contratando professores de ciências e de matemática em outros países. Na época, eles não estavam contratando do Brasil, porque eles queriam de países que a língua principal fosse o inglês. Mas algumas pessoas de outros países entraram, eu entrei nisso e fui professora em Nova York durante 15 anos de química na escola secundária lá. O que eu posso dizer é o seguinte, atualmente existe uma grande oportunidade que os Estados Unidos está chamando médicos e enfermeiras do mundo inteiro. Quem quiser ir para lá, consegue visto. Eu fui com visto de trabalho porque, na época, eles queriam professores de ciências e de matemática. E para quem está se preparando, eu acho assim, os Estados Unidos, ele é um país que ele procura ficar com o profissional quando ele vê que o profissional tem muito valor para ele. Então, eu vejo que eu tenho alunos que querem ir e querem voltar para continuar aqui, tem outros que querem ir para ficar lá. Eu acho que depende de cada um, mas existe muita oportunidade, tanto para ficar lá, como para voltar para cá, né? E eu acho que o grande diferencial é que lá tem muito acesso a tecnologia, a informação, eles te dão muito suporte para você fazer cursos, para tudo isso. Mas nós temos nossas características de brasileiros que também são muito boas, que juntando tudo ajuda e o aluno vai ser bem sucedido tanto aqui como lá. Eu tenho exemplos de ex-alunos que ficaram lá, que estão extremamente bem-sucedidos, inclusive os meus da escola internacional estão espalhados pelo mundo, estão na Inglaterra, na Holanda e não sei mais aonde, eu só vejo quando estão sendo promovidos, é uma coisa maravilhosa. E tenho alguns que voltaram para cá, com histórias assim, aprenderam o que eles aprenderam lá nos Estados Unidos e são extremamente bem-sucedidos aqui hoje. Então, eu acho que é uma experiência assim maravilhosa e que quem puder, que vá o mais rápido possível e aproveite, porque o Brasil ainda tem muito para evoluir e tal, e você vai poder ser útil ou aqui ou lá, ou nos dois lugares, né? Perfeito. É o que a gente chama profissional literalmente globalizado, né? Aumentar o leque de opções além do Brasil. E certamente uma capacitação, seja na graduação, mestrado, vai proporcionar, enfim, pelo menos aí uma nova experiência, uma nova maneira de enxergar e conseguir contribuir para o nosso país, seja no Brasil ou de fora, né? Quantos alunos, quantos profissionais, pesquisadores representam o Brasil, mas morando lá fora. Então, é importante. Professora Malu, queria agradecer muito a participação, a presença, a contribuição, como sempre, e já deixar aqui um convite para uma próxima conversa, falando aí sobre os programas de MBA e a preparação do GMAT. Tá? Mas, de todo modo, muito obrigado. Uma palavrinha final sua aí. O prazer foi meu, Léo, e como eu sempre te digo, eu agradeço muito o teu trabalho, porque enquanto você está fazendo aí todo
o trabalho pesado de arrumar a universidade para eles irem, eles podem se concentrar em estudar, né? Então, isso eu acho muito bom. Eu sempre, quando eles me dizem, professora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o application? Não sei o que, eu digo, fala com o Léo lá e vamos tratar aqui de estudar para o SAT. Então, facilita muito o meu trabalho. Mas muito obrigado, viu? E bastante sucesso aí. Eu tenho certeza que os alunos estão muito bem apoiados por você. Obrigado. Obrigado você. Para você que nos escuta, vai acompanhando nossas redes, vai acompanhando os nossos canais, porque em breve teremos mais convidados e, claro, nosso grande propósito é ajudar você a realizar o seu sonho. Forte abraço, até mais. Até uma próxima.